Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente. Pode conectar a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E claro, estamos hoje aqui com um super convidado. Recebemos em nosso podcast hoje o Luiz Meyer e vou contar um pouquinho para vocês, mas obviamente ele vai trazer muito mais informações sobre essa carreira que, na minha opinião, é um sucesso. Então, vamos lá. O Luiz, ele é engenheiro de produção pela PUC, com especialização pela FGV, em finanças pela PUC e desenvolvimento sustentável pela Nova SBE de Portugal? Isso mesmo. Que legal. Possui mestrado em administração pela UP e cursos de extensão em SG Sustentabilidade pelo INSPER e pela Oxford Said Business School, com mais de 15 anos de experiência liderando equipes nas áreas de operações, suprimentos, supply chain e sustentabilidade. Que incrível, hein? Muito estudo. Sempre. E bastante áreas também, né, Luiz? Muito legal ter você aqui. Muito obrigado. Estou muito feliz de você estar aqui. Eu sei como tua agenda, tenho te acompanhado aí. Eu sei que ela está insana. E o Luiz, gente, ele vai contar para nós. Ele é pai de um bebê ainda. Então, assim, ainda tem mais essa paternidade no meio do caminho, Luiz. Muito obrigada mesmo de você estar aqui conosco. Obrigado vocês pelo convite. Muito bacana estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre carreira, sobre sustentabilidade, por que não? E como trilhar caminhos diferentes, como você comentou, e é bom de ouvir, porque nem todo dia a gente lembra daquilo que a gente fez, como a gente fez. Acho que essa é a ideia hoje, a gente contar um pouquinho e relembrando e falar um pouquinho dessa carreira e de oportunidades que tem, tanto para a área de sustentabilidade, para a área de operações, para a área de suprimentos, um pouco dessas trilhas que eu pude ir traçando durante a minha carreira aí nesses últimos 15 anos, pelo menos. Perfeito. E conta, Luiz, vamos começar contando um pouquinho de você, um pouquinho dessa trajetória também. Quem é o Luiz? Conta para as pessoas poderem te conhecer. Vamos lá. Bom, o Luiz tem 37 anos, curitibano. Você falou, viajo bastante, então o podcast aqui em Curitiba é um convite para eu estar em casa. Isso que é muito importante. Já trabalhei na indústria financeira, já trabalhei com agronegócios. Acabei voltando para a indústria financeira, ainda com uma época de estágio, e depois tive a oportunidade de entrar na indústria da beleza. Então, hoje sou diretor de sustentabilidade do Grupo Boticário, mas eu não comecei minha carreira no grupo como diretor de sustentabilidade. Eu passei, como você comentou, eu comecei como trainee da empresa. Então, fui da primeira turma de trainees do Grupo Boticário, 15 anos atrás, em 2010. Com projetos em suprimentos. Eu pude rodar bastante suprimentos. Suprimentos têm características muito diferentes. Tanto de tipo de material que você compra, cadeias que você é responsável. Foi nessa área que eu aprendi a ser líder. Eu tive um convite de um grande amigo que é líder até hoje, não mais no grupo, mas hoje é um grande profissional, um consultor também, para me tornar líder lá. Aprendi a ser líder nessa empresa que eu trabalho até hoje. Rodei, passei um pouco por lá, tive experiências diferentes, acho que a gente vai poder falar sobre elas. Passei em supply chain, voltei para suprimentos dentro desse processo. E em determinado momento, em 2022, eu pude receber um convite para um desafio diferenciado. Por que não usar a experiência de um profissional que conhece um pouco de operações para talvez fazer levar a empresa para trilhar caminhos mais sustentáveis, que foi o desafio que eu estou agora. Então, estou desde 2022 sendo responsável aí pelas temáticas de diversidade e inclusão, impacto ambiental, impacto social e essa conexão do negócio com a sustentabilidade. E, Luiz, essas mudanças todas que você teve de áreas, a maioria delas com bastante crescimento, né? Nessas mudanças, o que te guiou nessas transições, enfim, como que foi todas essas mudanças? Eu gosto sempre de falar que a gente tem que planejar a carreira, né? Eu sou uma pessoa muito disciplinada, ao menos eu acho que eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, acho que planejar, pensar, sonhar, querer aprender e querer desenhar a sua carreira é muito importante, né? Eu coloco muitos dos meus objetivos sempre na ponta do lápis, no papel, literalmente. E acho que isso ajuda você a relembrar os seus objetivos sempre. Mas também teve um lado das oportunidades irem surgindo. Várias delas foram convites baseados na performance que eu conseguia manter na posição atual. E algumas das outras foram levadas também por um caminho de curiosidade. Eu sou uma pessoa que não curioso do curioso sobre fofoca, sobre o que está acontecendo. Eu sou curioso muito de saber como as coisas funcionam. Talvez a engenharia tenha me levado um pouco por esse lado. E quando às vezes eu vejo que tem uma oportunidade de eu agregar em algo enquanto eu estou aprendendo, é o momento que mais me brilha o olho. É o momento onde eu mais me sinto desafiado. Então, tem um lado de querer aprender, ser desafiado a algo
E tem algo que eu gosto muito de falar com o meu time ou com pessoas que vêm me perguntar um pouco sobre carreira e sobre job rotations, como a gente fala, que é, se você tem uma oportunidade de aprender, conhecer temas novos e se desenvolver e ainda ser pago por isso, você tem que agradecer, às vezes, a organização que você está trabalhando. Então, eu sempre tive essa mentalidade. Tem uma oportunidade ali, eu posso ir lateral, posso ir na diagonal, posso ser promovido, posso encarar, posso aprender. Eu converso sempre com vários outros líderes da empresa e normalmente eu coloco... Eu consigo te agregar, você tem uma vaguinha aberta, uma oportunidade. Eu consigo te agregar nisso, eu tenho experiência nisso. Você precisa disso e mais aquilo. Se você topar, me dá tempo para eu aprender, eu sou bem disciplinado e eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou atrás, fora da empresa, do conhecimento, enquanto eu te agrego com o que eu tenho, que eu carrego de bagagem comigo e ninguém tira. Então, acho que esse é um pouco foi por causa disso que eu fui tomando as decisões. Um pouco de oportunidade, mas também, como a gente fala, né? Sorte é o caminho de oportunidade, mas aquilo que você se desenvolve, se prepara. Então, acho que teve sorte no lado de a oportunidade passar, mas quando a oportunidade passa, que não é sempre, você tem que estar preparado para poder agarrar. Perfeito. Então, acho que é uma mistura dos dois. Olha aí, olha que super orientação. Declare a sua intenção. Com certeza. Nenhum outro líder é obrigado a adivinhar quem tem interesse ou não. Acho que você tem que ir atrás. E outra coisa legal que você trouxe, se prepare. Sempre. Porque eu vejo, principalmente em mentoria, assim, que muitas vezes a pessoa fica esperando o cargo e a oportunidade para daí ela correr atrás, quando na verdade o caminho é sempre inverso. Verdade. Se quer uma receita, é essa. Eu acho que a gente se conheceu, né? Nossas carreiras se cruzaram nesse meio do caminho, exatamente num olhar meu, uma preocupação de o que eu posso ser daqui 10, 15 anos, né? Mas eu não sei se eu vou realmente ser ou estar, né, na posição que eu gostaria de começar a me preparar daqui 10 ou 15. Mas se eu não começar um dia, esses 10 ou 15 anos vão chegar e eu não vou estar preparado. Então, por que eu não posso já abrir um caminho, abrir uma outra oportunidade e começar a me preparar desde já? Se for, eu vou estar preparado. Se não for, eu vou ter trocado com pessoas interessantes, eu vou ter aberto network, eu vou ter me desenvolvido em temas diferentes. Eu tenho uma mentalidade muito assim de aprendizado. É algo que desde pequeno eu gosto de fazer. Eu te confesso que ao longo dos anos eu venho desconstruindo justamente isso. No final do ano passado eu vi um curso que ia começar 18 de dezembro. E 18 de dezembro você está cansada do ano, né? Quer fechar o ano. Você quer fechar o ano. Eu falei, gente, mas será que eu vou começar um curso 18 de dezembro com tarefa para entregar dia 24 de dezembro? Falei, bom, vai passar do mesmo jeito. Quer saber? Vou me matricular. Era um curso no MIT, imagina, num super puxado de inteligência artificial. Uma turma super técnica, com um monte de pessoas com formação em engenharia. Falei, não, eu vou. Enfim, o curso terminou em março. 6 de janeiro eu estava lá também conectada, entreguei todas as tarefas e deu tudo certo e o tempo passou da mesma forma. Foi exatamente esse post que eu fiz no LinkedIn. E realmente, a gente tem que se preparar. Não dá para ficar esperando, né? Legal. Me conta fiquei curiosa para saber do SG. Como você declarou essa intenção em algum momento? Você teve alguma iniciativa? Porque tem um monte de gente dizendo que quer trabalhar com SG. Sim. Né? Então, conta o que foi como Legal. Surgiu essa oportunidade? Acho que tem muita gente que correlaciona essa pauta com propósito, né? Eu gosto de fazer algo às vezes um trabalho voluntário, por exemplo, eu escuto muito isso e por isso eu acho que eu devo trabalhar em SG, né? E normalmente eu brinco que eu sou quase um desconstrutor de sonhos nessas horas, porque eu falo que realmente a área tem muito trabalho, tem muito dado, tem muita informação, você precisa ter um olhar pragmático muitas vezes, principalmente quando você fala de um negócio, de uma empresa que é muito diferente de uma característica de um terceiro setor. Não tem certo ou errado, são características diferentes. Negócios são feitos para lucrar, para dar dinheiro, para crescer. Então, como é que você consegue adaptar as duas coisas? Então, você tem que ter propósito? Tem. Mas você também vai ter que ter conhecimento de negócio. E eu acho que é exatamente por isso que talvez a oportunidade tenha acontecido para mim. Como eu falei, a minha trajetória sempre foi em operações. Operações é algo que é o coração também de um negócio e ele está muito atrelado com os principais desafios de uma pauta de sustentabilidade, por exemplo. Eu vou pegar, como hoje o Grupo Boticário organiza 4 temáticas da sua agenda de ESG. Água, biodiversidade, mudanças climáticas e resíduos. Toda fábrica gera resíduos. Toda fábrica gera emissões. Toda fábrica consome água. Toda fábrica pode ou não, a depender do seu formato, depender de algo da biodiversidade, que é o capital natural, que pode ser água, pode ser ar, pode ser várias coisas. Então, a operação, por estar muito centrado num coração de negócio,
ela está muito atrelada à pauta de sustentabilidade. Então você tem também uma característica interessante para um líder de sustentabilidade, na minha visão, é conhecer do negócio, mas também conhecer das áreas que vão ser importantes para ele evoluir essa agenda. E hoje, olhando para a agenda, pegando o caso do Grupo Boticário, a agenda que eu lidero, quase 60% dos nossos indicadores em relação à sustentabilidade estão atrelados à evolução de uma operação de menor impacto. Então, conhecer por trás da operação, entender de produto, entender um pouco de fábrica, entender de logística, entender de planejamento, é importante e ajuda eu a desenhar a evolução e a transição do negócio para uma economia que gere menor impacto. Então, isso acabou sendo uma conversa um pouco natural. Eu não era expert e acho que ainda não sou, estou em constante evolução em temáticas como diversidade e impacto social, mas eu era um profissional de operações que sempre, por propósito, se interessou por sustentabilidade, que dentro dos projetos que negociava em suprimentos, gostava de se desafiar a fazer, a tornar viável para o negócio a opção sempre mais sustentável. E o extra mile ali à frente, falar assim, não, normalmente eu vou insistir em 3 rodadas de negociação. Eu vou pegar o cenário mais sustentável, eu mesmo, não vou nem deixar com o comprador, eu vou falar, comprador, vem comigo, eu vou ligar com você, eu vou te ajudar nessa negociação, para a gente fazer esse cenário aqui que é mais sustentável para o negócio, ser mais viável. E eu acho que isso abriu oportunidade, porque eu sempre estava junto e debatendo opções e tornando viável para a empresa opções mais sustentáveis. E quando a oportunidade surgiu, eu já estava buscando uma movimentação. E isso eu declarei. Eu declarei para os profissionais de gente, de RH, recursos humanos, como a gente quiser chamar, do negócio, que eu estava disposto a aprender. E como a gente viu, eu já tinha esse histórico, né? De 2, 3, às vezes 4 anos, eu buscar um desafio diferente. E eu estava nesse momento de buscar. E foi nesse momento que a empresa precisava de um novo profissional para sustentabilidade, que poderia tanto olhar para o mercado, como poderia valorizar talentos internos. Eu acho que eu tenho o benefício de trabalhar numa super empresa que valoriza muito os seus talentos dentro de casa. E depois de um processo seletivo, eu tive a oportunidade, então, de aprender, desafiar e entregar resultado, obviamente, numa nova disciplina. Então, de certa forma, estar engajado com o tema. Com certeza ajuda. Trazendo isso realmente para dentro da área. Com certeza. Eu acho que é um primeiro passo, é um primeiro começo. Que legal, que legal. Se você tivesse que contar sua trajetória, não pelo currículo, mas pelas decisões mais difíceis que você tomou, quais seriam essas decisões? Eu acho que, bem conectado com a linha que a gente está conversando, eu acho que foram as mudanças. Porque eu acho que o nosso cérebro ele é drivado pro conforto, né? Eu gosto de fazer, vou pegar um exemplo, eu gosto de fazer academia de manhã cedo, e meu despertador é 5h40. Quando ele toca, eu não tenho vontade de ir pra academia. Eu tenho vontade de ficar onde eu tô. Eu tô bem na minha cama. Não, mas que esfriou, né? Esfriou, eu vou ficar ali quietinho dormindo. Mas o que faz você mexer, né? Normalmente, às vezes, me faz ou a culpa, e a culpa pode estar em relação à minha saúde, ou no meu caso específico, não apenas saúde, eu tenho a oportunidade de fazer com o personal, e eu detesto deixar pessoas esperando. Então eu sempre falo, não vou deixar o meu personal me esperando, eu vou fazer a coisa acontecer. E eu acho que as decisões que eu fui tomando normalmente eram essas. Às vezes eu estava em momentos muito bons, eu estava entregando muito, eu estava conseguindo, num curto espaço de tempo, performar bastante. Sabe aquela história, poxa, às vezes em 6 horas eu consigo fazer o que um profissional faz em 8 horas e meia. Por que eu vou mudar? Eu estou bem, estou tranquilo, entrego tudo, todo mundo diz que eu faço bem o meu trabalho. Por que eu vou mudar de área? Gosto do meu gestor. Por que eu vou trocar de chefe? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, acho que em várias vezes foi o negócio que me trouxe uma oportunidade. Olha, você tá tudo bem, você tá mandando bem. Mas exatamente por você mandar bem, a gente tem uma outra oportunidade que é um lugar que a gente precisa de uma pessoa que mande bem também, que desenvolva aquilo que você conseguiu fazer. Você topa. E em vários dos convites, quase todos, eu aceitei. E em outros momentos, principalmente agora, com mais maturidade de carreira e de vida, eu buscava repetir aquela fórmula que antes não era natural, as decisões que eu tomava com frio na barriga, e eu acho que eu fui tomando a partir de agora com menos frio na barriga, mas ele sempre existiu, mas com muita vontade de aprender e disposto a me arriscar um pouco, um risco controlado, né? Se der errado, o que pode acontecer? Pode ser que você saia da empresa? Pode. Pode ser que você encontre pessoas que você não gosta de trabalhar? Pode. Você vai ter mais trabalho para mudar um time? Pode ser. Mas eu acho que em todas elas tinha duas coisas que eu sempre gostei nessas decisões. Oportunidade de aprender e desafio com oportunidade de crescer. Acho que as duas coisas unidas
acho que caracterizaram um pouco as decisões que eu fui tomando de mudanças de carreira, e eu acho que são elas que contam um pouco por que um cara que passou por suprimentos, que passou por supply chain, voltou para suprimentos, foi parar em sustentabilidade. Legal. E me conta desse perfil. Tá. O que é esse diferencial competitivo? Porque para mim é um diferencial competitivo. Até mesmo esses convites, né? Uma coisa que me chama a atenção na sua carreira é justamente essas mudanças diárias com esses convites. Precisamos de você aqui. Agora a gente precisa de você aqui. Claro, sempre boas oportunidades, né? Desafiadoras, mas boas, que te levaram para outro patamar. Mas o que você consegue observar que, cara, isso eu faço muito bem, isso é um diferencial? Difícil a pergunta, mas eu acho que a minha vontade e essa curiosidade que eu descrevi no início talvez traga uma característica de uma velocidade de aprendizado alta. Né? Então, eu gosto de estudar e é normal. Tem pessoas que falam, poxa, eu não gosto de ficar lendo um conteúdo depois do horário, no horário que eu deveria estar vendo um seriado do Netflix. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de montar Lego até hoje, eu vou ler manual, acho que uma vez eu te contei isso, eu gosto de ler manual antes de começar a mexer. Tem gente que ganha um brinquedo novo, um eletrônico novo, alguma coisa, sai empiricamente mexendo e aprendendo como monta. Eu não toco enquanto eu não leio o manual. Se eu pego um eletrônico, eu vou ler o manual, porque eu acho que ele vai ensinar você a fazer. Se eu troco de carro, eu sou a pessoa que lê o manual do carro. Então, eu acho que essa característica, aliado com uma empresa, uma organização que eu trabalho que cresceu muito nos últimos anos e gerou oportunidades, eu acho que ela gerou também muitas oportunidades e o seu crescimento de uma forma conjunta. E eu gosto de descrever que, apesar do nosso país, da nossa economia, ter passado por vários momentos distintos, talvez nesses últimos 15 anos que eu estou trabalhando no Grupo Boticário, a empresa tem uma característica de alto nível de adaptação, de gerar resultados nos mais diferentes cenários. Eu acho que boa parte dela ter gerado resultados nos mais diferentes cenários é porque ela tem profissionais que geram resultados nos mais diferentes cenários, que é o que eu gosto de chamar de adaptabilidade. Então, acho que os profissionais mais preparados para fazer esses tipos de mudança têm que ter um pouco de adaptabilidade. Tem que saber jogar e saber o que fazer em momentos de crise, em momentos de incerteza, em momentos onde eu nunca fiz isso antes. Vamos tentar, e se a gente erra rápido e corrige rápido, aprende com o erro e na próxima a gente não erra. Então, acho que tem uma dose de risco, tem uma dose de treino, mas tem uma dose muito grande de adaptabilidade. Estar disposto a aprender executando, fazendo muito bem. Perfeito. Luiz, falando com você, assim, em outros momentos que a gente teve a oportunidade de conversar, dá para ver o quanto você gosta do que você faz, não necessariamente somente dentro do ESG, mas assim, você é uma pessoa que inspira, assim, uma paixão pelo trabalho, pela carreira, pela atividade, por estar realmente não só trabalhando. Quando que você se deu conta de que você não trabalhava só por trabalhar ou para pagar boletos, como as pessoas falam, e sim que existia um propósito envolvido nisso tudo? Olha, eu acho que foi quando eu me tornei líder, porque a liderança é algo muito legal, né? Ela traz, tem um certo conforto, tem um certo status, tem crescimento, porque normalmente as trilhas de carreira na liderança, elas, no padrão hierárquico das organizações, ela tem vários cargos, né? Sei lá, tem um coordenador, supervisor, um gerente júnior, um gerente sênior, um diretor executivo, um vice-presidente. Você vai, a cadeia alimentar inteira, você vai crescendo e tem oportunidade, às vezes, muito mais do que a carreira em Y, né? Então tem esse lado bacana, mas ela também traz uma solidão, porque você não participa mais de todos os almoços, você é responsável por pessoas e por desenvolver pessoas. Eu acho que eu comecei a minha primeira oportunidade de liderança foi dada por esse grande amigo que até hoje me acompanha na minha carreira e não está mais no GB. Foi quem me contratou, meu primeiro líder, o Veridiano. Vou dar um abraço para ele, se ele for ver a gente aqui, espero que ele veja. E eu acho que desde o início ele me ensinou a gostar de gente. Goste de gente e gaste tempo com gente. Desenvolva pessoas. E eu aprendi, e junto com ele, eu aprendi a me apaixonar por isso. Então, hoje eu vejo muito que as oportunidades e tudo que foi crescendo na minha vida foi porque eu gostei de pessoas. Sempre gostei de gente. E eu gosto de estar com gente e trazer resultado pro negócio através de gente. E às vezes eu brinco que eu tenho hoje mais ou menos, talvez umas 50, 60 pessoas, junto com outros líderes que eu tenho a responsabilidade de liderar. E eu gosto de estar com eles no mínimo 30 minutos a cada 3 meses.
E é um desafio de agendas e tudo mais. E às vezes eles falam, poxa, obrigado. Vários deles terminam a conversa falando, obrigado pelo teu tempo. E eu falo, foi a melhor agenda do dia. Ai, que legal. Que eu não preciso de um PowerPoint, eu não preciso justificar um indicador. Eu consigo, de uma forma leve, contribuir com a carreira de outra pessoa para que ela gere mais resultado para o negócio. E eu consigo ainda ganhar um obrigado pelo teu tempo por trás disso. Então, acho que o valor que você recebe pelo tempo que você dedica é o que me brilha o olho, muitas vezes, né? E a gente, às vezes, muitos dias, como eu estava comentando, muitos dias na liderança, eles são um pouco de solidão. Eles são mais duros, eles são difíceis. Você não toma só decisões fáceis enquanto líder. Mas o dia que você consegue ver um profissional que você desenvolveu, e eu falo isso muito para as pessoas que estão começando a carreira de liderança, o dia que você olhar e ver um profissional que você desenvolveu brilhando no palco, sozinho, com base naquilo que você ajudou, ou sendo promovido, é um dos melhores dias da tua carreira. Porque você começa a enxergar valor e a colher frutos para a sua carreira com base nos sucessos e no desempenho na carreira de outras pessoas. Então, acho que isso para mim é muito a minha inspiração além das coisas legais do trabalho, sabe? De por que eu gosto de estar aqui com brilho no olho, como a gente gosta de falar também no Grupo Boticário, todos os dias na minha carreira. Porque eu acho que eu vejo um pouco disso, eu vejo o propósito daquilo que eu estou fazendo e como isso gera impacto em pessoas. Que incrível. Muito Bacana. Legal, que legal te ouvir, assim, você falando, dá pra ver a vibração, assim, Eu me empolgo, eu gosto do tema. Que legal. E, na tua opinião, qual que é o futuro do ESG? Super incerto, né? Muito. E assim como tantas coisas que a gente está super incerto hoje, né? Legal. E como que você vem se preparando para isso? Olha, dá para dizer que o começo de ano foi bem turbulento para quem trabalha para quem gosta de ESG, para quem trabalha com as pautas de sustentabilidade em geral. Acho que foi um começo de ano turbulento, né? A gente teve alguns retrocessos, tanto de algumas organizações quanto das políticas de alguns países. Mas eu acho que isso não é novo, isso já aconteceu 4 anos, 5 anos atrás, já tiveram também alguns retrocessos, né, usando o anglicismo, o backlash, né, de você ter pressão para retroceder e deixar de fazer coisas que são positivas. Então eu acho que a gente tem que saber navegar, né, e eu gosto muito do formato com que o Grupo Boticário trabalha com o tema, que é a gente ter uma consistência, a gente definir um caminho que a gente vai seguir. E essa consistência vai ser mantida até a gente chegar e entregar determinado plano que a gente tinha pela frente. Óbvio que podem ter revisões de rotas, podem, mas o olhar para o futuro, ele está mantido, ele tem consistência. Quem faz muito bem feito, quem faz isso de uma forma integrada ao negócio, eu acho que não sofre com a pauta. Então, falando do futuro da pauta, o que eu vejo muito é os negócios discutindo sustentabilidade não como algo apartado, como algo essencial para tudo aquilo que a gente está discutindo. Hoje, talvez qualquer empresa de médio para grande porte não pensa em ter a empresa sem um RH. Não pensa em ter a empresa sem finanças. No mundo atual, não pensa fazer a empresa sem tecnologia. A minha visão de futuro é que vai ser muito normal que todas as empresas de médio e grande porte se preocupem com o impacto que elas estão gerando. Tanto por questões obrigatórias e de legislação, quanto pela maturidade dos nossos consumidores. O que a gente pode observar cada vez mais é um consumidor antenado são as novas gerações, ou os futuros consumidores, antenados com o impacto que a gente gera. E que querem também consumir produtos de marcas ou empresas que têm compromissos, que têm uma agenda de mitigar os seus impactos ou de ou entregarem produtos e soluções que gerem um impacto negativo mitigado, que são sustentáveis, usando diretamente a palavra. Então, acho que é um caminho que, na minha visão, é sem volta, de você trazer o ESG para uma agenda integrada dentro do negócio. E quem sabe lá no futuro, com um altíssimo nível de maturidade, a gente falar que talvez nem precise mais de ESG, porque finanças vai fazer toda a estrutura financeira, o planejamento financeiro do negócio, pensando no impacto que gera ou nos riscos, por exemplo, que as mudanças climáticas, pegando um exemplo aqui, podem gerar para o negócio. Uma área de RH vai cada vez mais pensar no recrutamento, levando em considerações aspectos de inclusão e acessibilidade. Você não vai precisar ter uma área que cuide disso e que apoie o RH para fazer. Então, acho que espero que na minha futurologia, meu exercício de futurologia aqui,
eu possa estar enxergando negócios que se importem genuinamente com o impacto que gerem, pensando não só no que é melhor para nós enquanto planeta e enquanto sociedade, mas também pensando com uma dinâmica de business, que é o consumidor cada vez mais antenado, as novas gerações que vão subindo e aumentando seu poder aquisitivo, vão consumir de marcas que façam as coisas de uma forma cada vez mais correta. Perfeito, Luiz. Acho que isso faz muito sentido. Eu vi até um post que você fez, até em virtude desses movimentos que a gente observa, né? E falando do próprio comprometimento do Grupo Boticário hoje com o ESG, independente de qualquer coisa. E assim, como tudo, né? Tem um lado ruim, né? Esses movimentos que a gente vê das empresas se posicionando, enfim, a favor ou contra. Eu acho que também chega um momento em que realmente a verdade se estabelece, em que realmente está comprometido com o tema, ele vai se fortalecer. Porque quem era só marketing, ele vai ficando para trás. Mas se a gente olhar justamente do que a gente tem visto desse encontro geracional e até mesmo desde uma pauta de saúde mental, onde as pessoas estão mais olhando a saúde mental muito mais, não só pela doença e sim de uma forma mais proativa e tantas outras coisas que a gente vê de mudança, né? A gente vê hoje, por exemplo, dentro da mobilidade, né? Como as empresas estão, essa semana mesmo, né? Semana passada, teve a questão do ônibus elétrico, né? 100% o ônibus elétrico aqui em Curitiba. Saiu da prefeitura até, né? Saiu da prefeitura. Então, isso, de certa forma, também as empresas vão olhar para isso e, como você trouxe, vai fazer parte do negócio. Total. Então, não tem como você fazer uma estratégia da tua área sem você pensar o impacto que você está causando. E conectando com o que você trouxe, eu acho que nesses momentos, talvez, de maior turbulência da pauta, que, de certa forma, num olhar primário ele é negativo, né? A gente fala, poxa, que pena, porque é algo que faz bem para a sociedade, é algo que faz bem para o planeta. Que retrocesso, né? É cientificamente provado algumas coisas e a gente, obviamente, é uma discussão que infelizmente às vezes se politiza também, que a gente tem cuidado, né? Porque não é bom politizar essa discussão, a gente tem que trazer ela para um lado de o que é correto ser feito, na minha visão. Mas é também nesses momentos que a gente vê quem está fazendo a coisa da forma correta. Perfeito. E quem estava fazendo aquilo, como a gente, usando o jargão da área, quem estava fazendo o greenwashing, né? Eu estou comunicando algo que não tem consistência. Ou eu comunico algo que é uma fachada. Da porta para dentro não existe nada. Então, eu acredito muito mais em organizações que fazem primeiro uma agenda de muita consistência, né? Vamos fazer dentro de casa, vamos melhorar o processo, vamos melhorar o produto, vamos melhorar a forma com que a gente está gerindo, vamos gerir de uma forma diferenciada e depois conta essa história. E o contar a história também é importante. Muita gente fala, não, tem o outro lado do greenwashing, que é o greenhushing, né? Eu tenho medo de contar porque eu vou ser julgado. Eu falo, eu acho que é importante contar. Eu acho que tem muita empresa fazendo coisa muito legal no nosso país em relação à sustentabilidade e precisa ser contado, inclusive em relação ao como, para que outras organizações se inspirem com a mudança. Olhem e falem, poxa, é viável você ter processos mais sustentáveis e isso ser economicamente viável. Né? O Fernando Modé, que é o nosso CEO na empresa, ele tem uma frase que eu gosto muito, inclusive ele usou num podcast recente, que ele fala que o E do ESG, obviamente, é o E do environmental, do meio ambiente, mas ele também tem que ser o E do economics. Né? Você tem que fazer as coisas pararem em pé quando você fala de ESG ou de sustentabilidade para um negócio. Diferente talvez no terceiro setor, de uma ONG. Quando a gente fala de negócio, tem que parar em pé. Então, falar sobre cases que dão certo e são viáveis também é importante dentro dessa pauta. Existe o resultado da área. Existe a área precisa trazer o resultado. A área né? tem que trazer. Esse é um outro aspecto importante falando de futuro da temática. Eu acho que tem que existir o retorno. Porque senão você acaba não se conectando com talvez o principal, além do propósito do negócio, existe também o lado de você manter a empresa rodando, né? São empregos, são processos, são fornecedores, tudo aquilo precisa de uma viabilidade econômica. Então, e por incrível que pareça, em várias das ações de sustentabilidade já é provado que elas são muito economicamente viáveis, porque muitas delas falam em reduzir, né? Você reduzir o impacto que você gera. Vou dar dois exemplos que são fáceis, que não precisa fazer muita conta. Água. Se você quiser reduzir o teu consumo de água ou produzir mais produtos com a mesma quantidade de água, intensidade hídrica, você vai economizar. Você vai precisar de menor quantidade de água da tua concessionária. Energia.
Muitas vezes, principalmente no Brasil, quando a gente migra para uma energia 100% renovável, certificada, até porque a nossa matriz energética do Brasil já é muito boa, mas se você migra para uma matriz certificada, você vai conseguir, às vezes, numa negociação de 7, 8, 9, 10% de desconto na tua fatura de energia. Então é viável você gastar talvez um pouco de tempo em estruturar um projeto e fazer isso acontecer para o teu negócio. Perfeito. Que muito legal ver essa perspectiva, porque acho que as pessoas confundem, né? Acho que é muito mais de, mais uma obrigação que temos que fazer e não entende esse olhar estratégico do que pode reduzir exatamente como negócio. Muito legal. Um outro tema que eu acho que é bem legal da gente falar, que é ser protagonista, né? Eu vejo que muita gente, a gente escuta muito, tem que ser protagonista, mas não é todo mundo que sabe o que é ser protagonista da carreira. E eu acredito que você fez isso muito bem. O que é isso para você? O que é ser protagonista? Conta um pouquinho do que é a tua visão sobre essa palavra em si. Eu acho que é você não deixar... E nada contra o Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar, né? Mas eu acho que você definir talvez alguns rumos que você queira que a tua carreira pode te levar. Você não precisa cravar, né? Quando eu acredito, apesar de parecer um pouco clichê hoje em dia, mas eu acredito muito no poder do PDI, né? Do Plano de Desenvolvimento Individual. De você colocar realmente de uma forma estruturada, e cada um tem a sua forma estruturada. Isso eu converso com vários líderes que trabalham comigo. Eu falei, eu gosto de uma boa planilha de Excel ou de Google. Mas tem gente que gosta de um arquivo, uma folha em branco. Tem gente que gosta de escrever na primeira página, na última página do seu próprio caderno. Qual vai ser o formato, se vai usar o método 70-20-10, que é um método que eu gosto também, que aprendi com o tempo a usar. E eu gosto de me estruturar a forma com que eu vou me desenvolver utilizando o método, né, que é 70% do meu tempo eu vou aprender na prática, eu vou pegar projetos que me desafiem no dia a dia, no cotidiano da minha organização, até para o meu desenvolvimento não atrapalhar a minha função. Eu vou me conectar, talvez no 20 ali, com pessoas, com mentores, com pessoas que entendem de determinado tema melhor do que eu, e eu vou trocar sobre isso. E um pouco do 10% aí sim, buscar uma pós-graduação, buscar um curso de curta duração, buscar escolas. Hoje tem muitas essas techs de educação que tem muito curso rápido e bom. Por que não buscar, às vezes, uma temática que você pode complementar dentro da tua carreira e te ajudar a chegar onde você quer chegar? Então, acho que ter um pouco de protagonismo é desenhar. Todo mundo acho que tem um pouco de um sonho, né? Puta, eu queria muito trabalhar em determinado lugar, determinado departamento, determinada empresa. Dá para estudar e traçar um plano. Se ele vai acontecer exatamente da forma com que você desenhou, é outra história. Mas tudo que tiver ao seu alcance, tente, na minha visão do que é o protagonismo, tente aumentar a probabilidade dele dar certo. Acho que todo dia quando a gente sai de casa e está disposto a ir para o trabalho, a ir para o mercado, a gente traça um caminho. Mas às vezes tem um ônibus estragado, às vezes tem um acidente, infelizmente, às vezes tem uma rua que está em obra e você tem que fazer um pequeno desvio de rota para chegar no mesmo lugar que você pensa. Às vezes com um pouquinho mais de tempo, às vezes até com menos tempo, se duvidar. Acho que carreira é a mesma coisa, a gente traça um plano. Se a gente vai ser uma reta, ser uma curva, vai dar uma voltinha aqui, são os caminhos da vida que vão trazendo de oportunidades e todos eles têm aprendizados. Perfeito. E qual que é a diferença de uma liderança que entrega resultado e uma liderança inspiradora? Eu acho que as duas coisas são a mesma, assim, não a mesma, mas elas têm que andar juntas, né? Acho que você ter uma liderança só inspiradora, sem entregar resultado, eu acho que ela vai ser de curto espaço de tempo. Né? Legal trabalhar com essa pessoa, mas ela te agrega, vocês estão gerando resultados. Porque um negócio vive de resultados. Agora, você também tem uma liderança que só gere resultados, talvez você vai ter um turnover muito alto das pessoas que estão passando. E esse é um sinal, eu acho que para todo líder, né? Se você tem se as pessoas querem rapidamente mudar de área ou não trabalhar com você, tem algo que você talvez precise trocar de feedback com essas pessoas. Então, eu acho que as duas coisas andam juntas. Uma liderança inspiradora, ela é sim uma liderança que, na minha visão, que cuida de gente, que cuida de pessoa e que gosta de pessoas, mas ela também entrega resultados. E ter esse equilíbrio é muito difícil, não é fácil. Mas eu acho que todo líder deveria estar disposto um pouco a isso. Eu vou agregar para as pessoas, eu vou desenvolver as pessoas, eu vou ser o melhor líder possível. E em alguns momentos eu vou ter que ser duro. Mas em outros talvez eu possa também ter muito coração na jogada. Eu acho que é um equilíbrio entre inspiração
e resultado. Nem tanto um, nem tanto outro. Legal. E qual foi o maior erro que você cometeu na carreira e o que ele mais te ensinou? Olha, pergunta difícil. Eu, com certeza teve vários erros na minha carreira. Mas exatamente, talvez, voltando um pouco na pergunta anterior, entre resultado e inspiração, talvez no início da minha jornada de liderança, eu possa ter insistido demais em algumas coisas, mais pelo lado da inspiração e não pelo lado do resultado. Hoje eu acho que, com a maturidade que eu fui atingindo em termos de carreira, eu pude ir definindo espaços específicos para errar, para aprender ou para tomar uma decisão. E eu já acho que eu consigo tomar decisões conscientes de uma forma um pouco mais rápida. Talvez no passado eu tenha tomado algumas decisões que demoraram um pouco para ser tomadas. Seja por insegurança ou seja por medo de você tomar essa decisão. Eu acho que hoje, com mais experiência, eu vejo que eu poderia talvez ter evoluído alguns processos, tomado decisões em relação a algumas pessoas de uma forma muito mais rápida. Insistido um pouco menos, talvez. Mas eu acho que isso não prejudicou de nenhuma forma. Acho que talvez esse erro é um erro que me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje. Né? Que hoje eu acho que eu tenho um espaço um pouco menor, que me permito errar por um espaço menor ou não tomar determinada decisão que eu estou com talvez uma leve feeling de que é a melhor decisão com base naquilo que eu estou sentindo, os dados que eu estou vendo. Hoje eu acho que eu tomo decisões um pouco mais rápidas e com mais segurança do que no passado. E que permitiu justamente essa percepção, né? Total. Conseguiu permitir essa autopercepção de, puxa, como hoje eu estou fazendo isso. Então, acho que é um processo evolutivo. Por que eu não tomei essa decisão antes? Quando você toma lá no passado, você fala, poxa, eu poderia ter tomado isso antes. Não foi, tirar esse esparadrapo não foi tão duro assim. Esse curativo saiu mais fácil. Geralmente é assim mesmo. Me conta, quando você olha para a sua história, você falou muito em adaptabilidade também, né? Dessa questão das mudanças. E o que você precisou desaprender? Enfim, você percebeu que momentos, puxa, não é bem assim, vou precisar desaprender isso para aprender de uma forma diferente. Eu acho que talvez muita gente deve ter essa visão, quem trabalha em grandes organizações, que às vezes o formato que você gosta de fazer nem sempre é o melhor formato para aquela organização. E você vai ter que aprender formatos diferentes. Então, acho que dentro dessa trilha de carreira que eu fui comentando, que eu pude passar por várias áreas diferentes, processos diferentes, eu tive líderes diferentes que pensam de uma forma totalmente diferente. E eu sempre achava que talvez o modelo que eu trabalhasse funcionasse para qualquer liderança que trabalhasse comigo. E que todo mundo ia gostar. Que todo mundo ia gostar, né? Eu brinco que quando eu converso com uma pessoa que está na sua primeira experiência de liderança, eu falo, a primeira coisa que você descobre quando você se torna líder, no meu caso aqui, por exemplo, é que o meu time não é um exército de Louis Meyer. Que eu vou ter pessoas que pensam totalmente diferentes. Eu falo, poxa, que bom. Ufa, me tornei líder. Agora eu vou ter 6, 7, 8 Louis Meyers comigo e eu vou conseguir ser muito mais produtivo. Agora eu vou escalar. E aí você olha que você fala assim, putz, tem uma Maria, tem um João, tem uma Renata, uma Raquel, um Joaquim, que pensam de formas totalmente diferentes. Então, acho que eu tive muito que aprender a lidar com diferentes formatos de pensamento. Como eu falei, eu sou o cara que gosta de ler manual. Né? Eu sou um cara que é um pouco mais analítico, talvez um pouco mais pragmático em algumas coisas, mas só que um pragmático que gosta, não um pragmático duro, um pragmático que gosta de jogar o coração nessa forma mais analítica de se lidar com o dia a dia. E que está aberto, né? E que está aberto, mas que muitas vezes, em vários momentos, se deparou talvez com pessoas que são extremamente criativas e não trazem números para a discussão. Só que se você imaginar, por exemplo, uma área de recursos humanos, só números, talvez não é o melhor para aquela pauta. Uma área de design, uma área de inovação, só com números, só de uma forma pragmática e analítica, não é o melhor. E você vai ter profissionais que se desenvolveram dentro dessas áreas e que vão trabalhar com você um dia, talvez. E você vai ter que entender, e obviamente além de desenvolvê-los, mas entender os diferentes modelos mentais. Então acho que isso eu pude não desaprender, mas talvez mudar o meu estilo, de uma pessoa que lidava muito bem com um determinado tipo de pessoas, são as pessoas mais parecidas comigo, mas aprender a trabalhar com toda a diversidade de pensamentos possíveis. E entendendo que você ter essa diversidade de pensamentos, essa diversidade de pessoas dentro do teu time, é muito bom. Dá muito trabalho. Dá.
Mas o resultado final, se você tiver um pouco de paciência, ele é fantástico. Porque ele tem perspectivas diferentes, talvez, sobre como você vai resolver um problema de uma forma totalmente diferenciada e inovadora. Que incrível. Luiz, quais são as conversas que você gostaria que as empresas estivessem tendo com mais coragem hoje? Eu acho que o tema que hoje eu lidero, coincidentemente, é um tema que as empresas precisam ter coragem. Eu acho que hoje existem, inclusive, pesquisas acadêmicas. Eu adoro ler um bom artigo científico de pesquisadores por aí. E tem pessoas que compartilham comigo, outros líderes de sustentabilidade no Brasil. A gente troca muito sobre isso também. Eu acho que, infelizmente, a gente tem uma dinâmica de negócios numa economia tão complexa como é o Brasil, que às vezes você tem grandes líderes de organizações sendo obrigados a tomar decisões com um olhar de resultados de curto prazo. E a pauta que eu lidero não é uma pauta de resultado de trimestre ou de ano. Ela é uma pauta, às vezes, que você tem décadas, você tem que tomar decisões em prol de décadas, né? Se a gente olhar hoje empresas que têm uma agenda de sustentabilidade, várias delas estão ligadas ali às ODS, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que normalmente eles são atualizados, eu tenho um olhar de década, né? Você fala eu lanço em 2020, eu vou com compromissos até 2030. Então, se você tiver lideranças ou negócios só tomando decisões no curto prazo, como é que você vai chegar com consistência lá na frente? Então, acho que a coragem, respondendo a pergunta, acho que o que eu vejo de oportunidade cada vez mais para outras organizações, em termos de decisões que deveriam estar sendo tomadas, óbvio, a gente tem que tomar decisões no curto prazo com um olhar de longo prazo. As minhas decisões que eu tomo no curto prazo, muito sérias, em prol de resultados que está tudo bem e precisam ser tomadas, também tem que ser analisadas numa ótica de longo prazo. É o melhor que eu posso fazer para uma agenda de sustentabilidade no longo prazo, essa é a decisão que eu estou tomando? Ou se eu tomar essa decisão hoje, qual é a próxima decisão rápida que eu vou ter que tomar para talvez corrigir o tempo que eu posso perder com essa decisão hoje? E isso eu acho que, infelizmente, ainda está em falta no nosso país. Perfeito. Você foi pai recentemente e, ao mesmo tempo, é um executivo com múltiplas demandas e responsabilidades, além, né, de todos os outros papéis, inclusive de cumprir com o compromisso da academia com o personal e por aí vai, né, Luiz? Isso aí. Você tem vários papéis que você exerce na sua vida e o que a paternidade em si, ela mudou dentro de todos esses papéis? Acho que essa é fácil de responder, né? Para uma pessoa que aqui durante a nossa conversa várias vezes falou que é analítico, planejado, pragmático e que, por exemplo, sempre planejou, poxa, amanhã eu tenho uma reunião importante, então hoje eu preciso dormir cedo e dormir 8 horas e dormir bem. Quando você tem uma criança de 7 meses em casa, você não vai garantir que essa criança não vai acordar 3, 4, 5, 6, 7 vezes na noite, às vezes, por uma necessidade, N necessidades que podem ter, desde um resfriado, uma dor de dente, algo nesse sentido. Então, acho que a paternidade te mostra que nem tudo está sob teu controle. E nem tudo é um negócio. Você tem uma gigantesca, falando do Otto aqui, de uma super experiência de 7 meses, do Otto, nem tudo está sob seu controle, nem tudo pode ser planejado. E você vai ter uma gigantesca inversão de ordem de prioridades dentro da tua vida. Porque eu acho que é muito fácil, né? Fácil não é, mas é talvez mais simples você conseguir jogar a maior parte da tua energia para a tua profissão, para aquilo que você está fazendo. Quando você tem uma outra entidade gigantesca entrando e quebrando toda a ordem de prioridades, você vai querer ser o melhor nos dois mundos. E isso é muito desgastante. É exaustivo em alguns momentos, mas também dá um calor no coração, né? Na alma, é muito especial. Acho que só quem é pai ou quem é mãe sabe o quanto é bom a gente ter dedicar momentos especiais aí com as pessoas que a gente gosta. Não sou perfeito nisso, não vou dar aula sobre isso. Se colocar minha esposa aqui, ela vai falar que eu viajo demais, que eu trabalho pra caramba, mas eu acho que eu tenho sempre esse olhar de tentar melhorar, né? Cada vez mais equilibrar melhor o pratinho de um bom sono, com uma boa saúde, com um bom profissional, com um bom pai. Acho que equilíbrio é a palavra. Não tem divisão igual. Você vai ter, cada pessoa vai ter que descobrir o seu segredo nesse meio do caminho. E é impressionante, né? Porque cada coisinha que eles fazem já é suficiente. Não, vale a pena. Vale a pena. Não Tudo precisa vale ser nada, né? Yeah. É uma coisinha, cada mudança de fase, cada evolução, por mínima que seja, ela já parece que compensa de uma forma
que nada do que você faz em outros lugares ela compensa. É maluco mesmo, né? E é um aprendizado que eu acho que nenhuma experiência profissional pode te dar. Exatamente. A única certeza que eu posso dar para quem está pensando nesse projeto é que você vai mudar. Você vai mudar enquanto profissional também. Você vai ter um novo olhar sobre as profissionais mães, sobre os profissionais pais. Você vai mudar. Você vai aprender a respeitar de uma forma diferenciada. Você vai entender particularidades. Você vai entender jornadas de trabalho confusas, às vezes que começam um pouquinho mais tarde e vão um pouquinho mais tarde, terminam mais cedo porque começaram mais cedo para se adequar. Obviamente chega meio atrapalhada. Que aconteceu alguma coisa, ou está um pouco desligado ou desligada. Eu acho que ela é uma jornada de aprendizado também para o profissional, né? A paternidade ou a maternidade. Sim, com certeza. E, Luiz, uma frase ou um livro que te inspira? Olha, eu não sou muito de frases, né? Eu comentei que eu sou muito organizado, tenho minhas metas aqui, e eu tenho algumas frases no meu celular aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu sempre gosto de trazer, né? Vamos ver se eu buscar uma mais aqui. Marcante, que você acha que possa fazer diferença, ou até mesmo um livro recente que você tenha lido? Olha, livro... a frase que eu estava procurando, acabei não achando aqui, é uma frase de um vídeo que tem bastante no YouTube. Eu sou um aficionado por corridas. É uma frase do Ayrton Senna, que ele fala de seja quem você for, seja no alto da sua religião, faça tudo com muito amor e muita fé em Deus, que de certa forma um dia você chega lá. E assim, eu adoro essa. E assim, acho que ele é para mim uma pessoa que eu admiro muito, né? E exatamente por gostar de corridas e tudo mais, acho que tem essa frase. Tem uma outra frase que também hoje, muito na situação atual, no cargo que eu ocupo, eu gosto de ter, que é as suas responsabilidades, não é exatamente assim, mas ela fala muito sobre que as suas responsabilidades são no alto, são tão grandes quanto os privilégios que você carrega, né? Eu já vi o Eli Horn, que é o chairman e fundador da Cirela, que tem um livro fantástico também, Tijolos do Bem, que eu li recentemente, que fala muito sobre isso. E eu acho que livro... Tem um especial, e eu trouxe um exemplar de presente para você. Oh, que legal! Um livro do empreendedor aqui do Paraná. É um brasileiro que, para mim, é um exemplo, que é o Miguel Kriegsner, fundador do Grupo Boticário. Que incrível! Então, fica um presente para você, A Essência de Empreender, para quem ainda não pôde ler. Eu sou um aficionado por biografias corporativas, eu gosto muito. Li do Safra, recente, eu li agora, comentei do Lee Horn. Tem uma recente que eu ainda não li, mas já comprei, que é do BTG. Mas com certeza essa é uma leitura muito rápida e muito gostosa de se ter, que é o livro do Dr. Miguel, como a gente chama lá no Grupo Boticário. Que legal. Então fica um presente, e para quem não conhece, que história, pode comprar. né? Que história. Nossa, e eu gosto de ouvir as dicas que as pessoas me dão de livro nos podcasts, porque eu agora adquiri esse hábito da leitura e eu já estava pensando, agora já terminei esse, já estou precisando de novos. Então, além da dica do nome, eu já tenho o livro. Obrigada, Luiz. Obrigada. E a nossa última pergunta, Luiz, que eu acho que é uma pergunta fácil de resposta difícil. Por que você faz o que você faz? Porque eu faço o que eu faço. Eu acho que eu sou um apaixonado, obviamente, por gente, como eu falei, né? Por pessoas. Eu gosto de estar perto das pessoas, né? Apesar de, talvez, em vários momentos da minha carreira eu tenha sido ou me considero uma pessoa um pouco mais quieta, um pouco mais de energias internas, estar perto das pessoas e poder impactar as pessoas através do meu trabalho, do meu conhecimento, eu acho que faz sentido. Crescer sozinho não faria sentido para mim. Crescer ao passo que eu posso criar oportunidades, né? É engraçado que esse é o propósito do grupo, deve ser por isso que eu estou há 15 anos lá, né? O grupo fala em criar oportunidades para a beleza transformar. E eu acho muito que a minha vida é muito com esse lado, né? Por onde eu pude passar, eu pude buscar criar oportunidades para as pessoas, para que elas também pudessem contribuir para o meu próprio desenvolvimento enquanto profissional. Então, acho que eu estou muito mais por esse caminho. O meu brilho no olho está criando oportunidades para que eu possa me desenvolver, para que eu possa evoluir em pautas que eu gosto de colocar minha energia, meu coração, como é a questão da sustentabilidade agora no grupo, ao passo que eu posso trazer pessoas que possam estar junto comigo nessa caminhada, evoluindo e se desenvolvendo também. Perfeito. Luiz, muito obrigada. Foi incrível. Verdadeiramente uma mentoria de carreira nesse episódio. Obrigado. Tenho certeza que a gente vai conseguir impactar, influenciar e inspirar muitas pessoas. Obrigada e parabéns pela tua trajetória. Obrigado pelo convite.
convite mais uma vez. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre como o grupo, ou como o Luiz Meyer agora, que é o líder, por enquanto, dessa pauta, tem feito o ESG, tem feito sustentabilidade, pode me adicionar, me seguir lá no LinkedIn. A gente vai deixar disponível os links também. Pode colocar ali, porque eu tenho tentado cada vez mais trazer mais conteúdo para que mais pessoas possam se conectar com essa pauta que é tão importante para nós. Para o nosso planeta e para nós enquanto sociedade. Super legal, tenho acompanhado várias iniciativas e em diferentes áreas e está bem bacana mesmo. Que bom. Legal, que bom. Obrigado. Obrigado você. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreira à Frente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha com quem precisa assistir isso. Obrigada.